Olá, minhas queridas, sejam todas bem-vindas para o nosso encontro mensal de encerramento de vivência. Estamos aqui reunidas no nosso Círculo Mulheres Sábias, essa alunação canceriana que nos embalou durante as últimas semanas. Atravessar esse ciclo de câncer é sempre sensível, sempre profundo, porque a gente tá em contato ali com o passado, com as memórias, com a nossa infância, com essa criança que está aqui dentro, e com a luz e com a sombra, e como a gente aprendeu nessa vivência a abraçar a nossa sombra, com o apoio da nossa querida Daniela Migliari, que está aqui, nossa querida autora do livro que nos apoiou esse mês e que, com toda a gentileza e todo o carinho, está aqui conosco essa noite, nos presenteando com a presença dela, com a sabedoria dela, que já nos acompanhou aí nas últimas semanas. E que oportunidade, sabe? A gente gosta de fazer contato, né, com as autoras que a gente escolhe com todo amor, a gente faz uma curadoria muito afinada mesmo, para que cada literatura que chegue aqui possa realmente embalar cada alunação. E quando a gente é tão acolhido e bem recebido aí através dessa ponte, né, que a Cris fez com a Daniela, é mais gostoso ainda mais numa alunação canceriana, né, onde a gente está querendo acolhimento, empatia, amorosidade, sensibilidade, a gente recebeu tudo isso pelo sim da Daniela e pelas palavras dela que a gente escutou a Cris narrando criativamente ao longo desses dias. Então, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, a companhia de vocês durante a vivência, a constância, a vontade, a postura em estarmos juntas todos os dias nessa disciplina orgânica que a gente vem desenvolvendo para nos dedicar ali 10, 12 minutos por dia. Como é precioso a gente dedicar esse tempo para a gente. E muitas distrações passam pelo caminho, mas a gente persevera aqui no nosso círculo. Quero agradecer a Cris, minha parceira maravilhosa que fez a condução desse ciclo, e quero agradecer a Daniela que está aqui com a gente, carinhosamente. Cris, quero te passar a palavra primeiro, para depois a gente ouvir aí muito do que a Dani também trouxe. Boa noite, queridas, para quem está presente, para quem reservou o seu tempo. A gente honra o tempo de vocês aqui conosco. Que bom que vocês estão aqui. Para aquelas que vão ouvir no futuro, gravado, áudio também, né? O tempo é só uma questão, né? De, de marcador. Estamos todas juntas no momento presente. Para quem está também lá quietinha, está presente junto com a gente aqui. Eu tô assim, hoje eu tô mega feliz desse dia. Eu tô me sentindo ganhando presente de aniversário mesmo. Então eu amanheci já muito radiante nesse dia. Foi muito especial, né, conduzir esse círculo, narrar. A Ana me apoiou energeticamente, mas eu fui a condutora da gravação. E narrar a Dani, ao mesmo tempo eu senti uma responsabilidade, ao mesmo tempo eu senti uma alegria, viu, Dani? Eu sou fã do trabalho dela já faz algum tempo, quando eu comecei a ver os vídeos dela. E depois eu fui acompanhando no Instagram os seus movimentos, crescendo, expandindo os seus trabalhos, tornando-se, né, terapeuta. Eu vou pedir para ela contar um pouquinho para vocês essa história, né? Mas eu quero te dizer, Dani, que eu estou muito honrada da sua presença, de ter aceitado o convite encaixado, né? O nosso encontro no seu horário, na sua vida. Gratidão imensa. Tem uma pessoa bem feliz aqui. Tenho certeza que a mulherada que está aqui tem que aproveitar essa oportunidade. Porque agora eu só quero ouvir vocês. A gente vai trocar, a gente vai partilhar, mas aí eu vou abrir espaço agora para a Dani poder contar um pouquinho para a gente quem ela é e da onde surgiu o projeto do Abraço à Sombra. Que é muito mais que um livro, né? Tá bom, Dani? Obrigada. Oi, Cristiane, grata pela introdução carinhosa, Ana Cláudia. Realmente, boa noite a todas vocês. Uma alegria estar aqui, porque eu sempre me sinto muito bem com mulheres, com homens também, mas é muito gostoso estar entre nós, porque a gente se conhece pelas nossas dores, né? Pelos nossos amores. Acho que todas nós vivemos desafios tão próximos. E um dos efeitos desse livro é que
conforme eu fui publicando esses textos em 2015, eu vou contar um pouco antes o que que aconteceu, mas já trazendo isso para vocês, o efeito que tinha sobre as pessoas que liam cada um desses textos era, sem brincadeira, 98% a mesma frase, dizendo: esse texto sou eu escrevi isso sou eu. E eu achei isso muito estranho, porque eu estava falando de algo tão íntimo e tão profundo meu. E depois de ouvir isso, sei lá, centenas e milhares de vezes, né? Literalmente milhares de vezes, eh, eu comecei a me convencer de que nós somos um muito mais do que a gente imagina. Realmente, nós sentimos coisas muito próximas, né? E trazer esse tema e essa palavra da sombra, da forma como eu trouxe, que foi uma forma como jornalista, escritora e poeta, ou seja, trazer esse contato com esses temas de uma forma literária, porque eu não sou psicóloga, nem sou formada em psicologia, analítica, não conheço a obra de Jung. Foi literalmente a partir de uma necessidade interna que surgiu em 2008, quando eu me casei ali em 2004, fui mãe em 2007. E aí, quando a gente é mãe, parece que vem uma uma enxurrada de coisas da nossa criança interior por meio da maternidade, que você começa a ver todos aqueles buraquinhos que estavam ali dentro, te machucando e você tendo que dar, né, e a gente às vezes não sabe o que que é ter que dar sem ter tido algo, né, antes. Eu tive uma infância e uma adolescência bastante atribulada na minha família de origem. E com muitos sofrimentos, assim, que hoje em dia eu vejo que foram aqueles instrumentos que foram burilando, né, o carvão que eu era, e começando a aparecer aqui e acolá um pedacinho de diamante. Mas foram essas faíscas, essas dores que acho que me trouxeram para esse caminho. E sempre uma hipersensibilidade muito grande. Uma sensibilidade que antes eu via como um problema, né, algo muito ruim, um peso para mim, um contratempo, e que hoje em dia eu considero que é a minha maior força, né. Só que eu brinco que eu fui de fio desencapado para fio condutor. E o fio desencapado eu vivia dando choque, vivia passando aperto, né. E a forma que eu encontrava de me organizar desde criança era escrevendo diários. Então, o fato de eu buscar a escrita para me curar foi algo já muito orgânico, muito natural. Com 12 anos, meu pai me deu uma máquina de escrever. Daí, para virar jornalista, pro terror dele, né? Porque ele não queria ter uma filha jornalista, queria ter uma filha advogada. E foi um pulo também. É. E depois, quando surgiu a maternidade, eu já tinha começado um processo terapêutico com acompanhamento de uma psicóloga, de alguns psicólogos que eu fui passando de tempos em tempos. E aí, junto com a espiritualidade, que eu sempre gostei muito de estudar o evangelho, desde os meus 14 anos de idade eu sou, assim, completamente apaixonada pela história de Jesus. E estudei Jesus por diferentes caminhos filosóficos, religiões, escolas de mistérios. Eu, assim, desde os meus 14 anos eu vivo muito intensamente essa relação. Então, quando surgiu a questão de estar casada e estar com filhos, eu começava a me deparar com as minhas impotências, porque até então eu só tinha me treinado muito por conta dessas dificuldades da infância e da adolescência para falar: "Eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinha". E aí eu virei uma grande profissional, né, o meu feminino ficou bem encolhidinho, meu masculino entrou com tudo em ação, por quê? Porque sim, que foi importante para mim. Só que obviamente esse masculino foi ficando muito acelerado, aquela coisa de ir para o mercado de trabalho. Eu fui repórter no Correio Brasiliense, que é o principal jornal aqui de Brasília. E precisei entrar numa faculdade, num trabalho para pagar a faculdade, porque meu pai
é militar aposentado, então quando ele viu que eu ia ser jornalista, ele falou: Ah, eu não vou pagar a sua faculdade, não, você que se vire. E aí eu arrumei um emprego para poder pagar a faculdade, e aí eu fiquei nessa de produzir, 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 e me masculinizei bastante nesse processo, embora eu não tinha consciência disso. Quando veio o casamento, eu não conseguia me sentir totalmente mulher, eu comecei a ter vários eh, sintomas físicos. Eu tive endometriose, né? Ainda tenho ela controlada hoje de uma forma muito intensa. Aí eu tinha infecção urinária de repetição. Eu tinha várias questões do feminino muito machucado. E aí, quando os filhos vieram, começou a apertar. O calo começou a apertar e eu ficava assim, gente, mas eu não presto como mulher, eu não presto como esposa, eu não presto como mãe. E eu presto muito como profissional, eu sei ganhar dinheiro. Onde que eu tô? Quem sou eu, né? E aí aquela acessibilidade que ficou enterrada lá embaixo de toda essa produtividade, ela começou a abrir umas rachadurinhas no meu ser, assim, e, e eu voltei a escrever. E quanto mais eu escrevia, junto com o processo terapêutico e o processo espiritual de uma forma muito intensa, eu quando chegava a uma conclusão que me trazia um imenso alívio, eu escrevi uma carta para mim, que são esses textos. Escrevi vários, né? Vários desses textos. E passei 7 anos escrevendo esses textos para mim mesma. E ninguém via esses textos. E eu sou espírita e sou muito amiga do Rossandro Klinger, que ele, em 2012, foi fazer um trabalho em Brasília. Eu entrevistei ele para a Federação Espírita Brasileira. Não sei se vocês conhecem o Rossandro, ele é bem conhecido, bem famoso, mas a gente é amigo muito antes dele ser famoso, assim, uns 7, 5 anos antes dele ser famoso. Nos encontramos num trabalho na FEB e isso foi 2012. Quando foi 2015, um dia ele não estava muito bem e eu mostrei para ele um desses textos, que eu tinha feito um processo terapêutico, que é Carta de Amor ao que eu sou, que eu acho que vocês leram no encontro coletivo. Eu tinha passado por um processo terapêutico com um terapeuta que me falou: Olha, faz uma lista de pessoas com quem você tem contas abertas. Aquela pessoa que te machucou, que te fez mal. Minha lista tinha 4 nomes. E ele falou: Você vai fazer o seguinte: você vai escrever uma carta, botando tudo para fora, desce a lenha, fala mesmo, tudo que essa pessoa te fez mal, tarará, tarará, tarará. Quando você esvaziar, você vai escrever a segunda parte da carta para essa pessoa dizendo tudo que você desenvolveu a partir desse sofrimento, os aprendizados. E aí eu fiz isso. Eu tinha que ler a carta em voz alta para mim mesma, não mandar a carta para ninguém, cruz credo. Ler a carta em voz alta e depois queimar. Aí eu tinha que esperar 3 noites para poder decantar aquele processo. Depois dessas 3 noites, eu podia escrever a carta para a segunda pessoa da lista. Fiz 3 noites, terceira pessoa, 3 noites, quarta pessoa, 3 noites. E aí eu me deparei e falei, eu tenho contas abertas comigo mesma. Eu sempre gostei de conversar comigo mesma. Eu falei, eu vou escrever uma carta para mim. E aí foi muito engraçado, porque eu já comecei a carta falando, querida Daniela, que foi a que vocês leram, né? E eu mantive bem pessoal no livro, porque eu só tenho força a partir de mim mesma, né? Do meu próprio processo. E quando eu fui ler em voz alta, eu chorava de emoção e de beleza, de ver um alto amor tão puro, tão inesperado surgindo. Só de falar com vocês eu já vou ficando vermelhinha aqui, porque é muito forte. Eu li aquilo e falei, eu não vou queimar isso. Jamais. Eu vou, no máximo, expor isso aqui ao fogo público, à fogueira pública. Eu não tenho coragem de queimar isso, porque eu batia e assoprava, e altamente poética, muito centrada no corpo, no sentir, e eu falei, que delícia, que linda que eu sou, que fofa que eu sou, até na minha sombra, no que for, eu achei lindo aquilo. Sem vaidade, mas uma lindeza de alma real mesmo, sabe? Era eu comigo, muito
intimamente. E numa dessas conversas com o Rossandro, que ele não estava muito bem, eu falei, a gente se chama de mano, e mano, eu falei, mano, ó, vou te mandar um texto que eu fiz, um processo terapêutico, cara, que me fez tão bem. E ele falou pra mim, não manda escrito não, que ele tem um TDAH severo, né? Ele falou, grava pra mim. E aí eu gravei aquele áudio que vocês ouviram, que tá no meu YouTube, no WhatsApp, tanto é que ele tem só uma imagem estática, porque eu fiz rápido assim, né? De pronto, gravei e mandei pra ele. E daqui a pouco começam a chegar várias mensagens pra mim, de mensagens encaminhadas, 10, 12, 15. Eu falei, que é isso, Rossandro? Ele, não, as pessoas estão me retornando. Eu falei, como assim? O que que você fez? Ele, eu mandei para minha lista de transmissão inteira. Aí eu falei, não, você não fez isso, você não fez isso, não existe carta mais íntima do que essa, só meu marido viu isso e você. Você não pode fazer um negócio. Eu fiquei assim, louca. Tem meu nome, tem todas as minhas sombras ali, você é louco de fazer isso. Mas eu briguei forte, assim. Ele pegou leve aí no prefácio do livro, porque eu dei uma estressada forte. Falei, como assim? Né? Por fim, as mensagens foram chegando. Ele falou, mano, o que que é isso? Você tem outros textos? Eu falei, eu tenho uma centena de textos escritos. Tem muitos textos. Ele, pois mande mais dois. Aí eu mandei. Aí ele ficou louco. Ele falou, nossa, você, pelo amor de Deus, você tem que publicar isso, você tem que abrir uma página. E foram 6 meses de insistência até eu ter coragem, porque eu tenho uma agência de assessoria de imprensa em Brasília que eu trabalho com Boticário, Nestlé, Vale do Rio Doce, Mercado Livre, empresas grandes. E no jornalismo eu tenho uma atuação que eu pensava, o que que as pessoas vão pensar de mim? De eu mostrar isso tudo meu, eu não sou terapeuta, não sei de onde veio isso. E aí eu peguei o meu sobrenome, que não era o meu sobrenome de jornalista, mas sobrenome de casada, que é o Migliari, e falei, vou abrir uma página discretamente no Facebook. E botei Daniela Migliari, escritora. Quase que um codinome. Só que em um mês tinha 3.000 pessoas, em um ano tinha 60.000 pessoas, e eu me vi empurrada para sustentar e botar minha carinha ali. Ainda levou 2 anos para eu gravar os primeiros vídeos, Rossandro insistindo, insistindo. Ele falou, ele virou uma espécie de obsessor mesmo, que ele ficava assim, você tem que publicar. E eu tinha muito medo da fogueira. Eu tinha muito medo de deixar essa carta pegar fogo desse outro jeito, entendeu? Eu não sei se eu tive também alguma outra experiência passada com exposição pública. Era difícil para mim, não falo isso da boca para fora. Eu tentei, por exemplo, fazer TV quando eu fui jornalista, mas eu falei, não, eu tenho horror à TV, eu vou escrever. Minha história sempre foi o jornalismo impresso, né? E por fim, eu fiz 2 vídeos, o Rossandro assistiu, ele falou, o primeiro vídeo, o Infância Espiritual, no Facebook, foi lançado numa semana de Natal e ele teve 2 milhões de views na primeira semana. Aquela época que não tinha algoritmo, não tinha porteira fechada, tudo que era bom pegava fogo e era muito legal, né? É, E aí eu falei, meu Deus, tem algo aí, né? E gravei o segundo vídeo, ele mostrou para uma outra pessoa, mas eu não aparecia. Aparecia só minha voz com imagens cobertas pela minha voz. E ele de novo veio e falou: muito bom, são textos bons, mas parece um Lombardi espiritual. Qual é, né? E assim, pesado, ele fala frontal, assim, cara, me deixa em paz. Enfim, terceiro vídeo eu gravei O Prazer de Mudar, que é um outro texto que está nesse livro. Eu tô dura, gravei o quarto, o quinto, o décimo, o 25º eu já não estava sentindo nada. E aí foi só questão de mais alguns meses, as pessoas pressionando para ter os textos compilados em livro, e nasceu esse bichinho aqui. Que esse livro eu falo que ele tem vida própria. Ele já está na terceira edição, mas já teve umas 5, 6 tiragens. E ele foi lançado em Portugal e também está em e-book, tanto em português quanto em inglês. Tem uma editora de Portugal que lançou uma edição pequenininha lá, mas segue vendendo. E eu gravei ele em audiobook também. Então, ele já deve ter sido lido aí por umas 10 a 15 mil pessoas.
Eu não sei. Depois virou curso durante a pandemia, onde eu recebi ali umas 20.000 pessoas nos lançamentos, efetivos uns quase 500 alunos. E, e assim, e as redes sociais, como elas são, não são assim, né, gigantes, mas elas têm uma firmeza que eu comecei a falar de sombra em 2015, numa época que ninguém falava disso, muito menos de abraçar a sombra. Tinha alguns livros que falavam em domar a sombra, em alguns outros tipos de relação com isso. Eu até fui ver um do Deepak Chopra que tinha uma expressão de domar a sombra. Eu falei, gente, mas não dá para domar o inconsciente. Como é que você doma isso? Então, eu não li nada disso, não consegui ler Jung, porque toda vez que eu entrava em contato com algum tema de sombra, o meu corpo se fechava, se retraía e falava: vai pela conexão do seu sofrimento, da sua necessidade. Eu falo que cada texto desse livro eu escrevi de joelhos, na necessidade de ser a primeira leitora, né? Então, eu falo que esse livro foi escrito não só de joelhos, mas das entranhas para dentro, né? E não esperava, ele aconteceu sob essa pressão do Rossandro depois dos leitores, né? E de lá para cá, eh, fazendo curso, atendendo as pessoas, eu passei por uma formação incrível como consteladora familiar com o próprio Bert e a Sophie. Eu fui para a Alemanha 5 vezes e cada vez eu passei uma temporada de 15 a 20 dias com os dois. Bert fez a passagem em 2019 e eu, desde 2016, eu trabalho diretamente com a Sophie. Então, eu também ajudo ela a trazer os livros dela para o Brasil. Já trabalhei com ela em 9 livros. Sou da Hellinger Schule e sou professora docente na área da meditação e da respiração consciente, que é o Cosmic Power, que é um trabalho muito maravilhoso que a Sophie faz. E sou consteladora também, trabalho já há quase 10 anos como consteladora. E aí a jornalista, claro, continua viva, eu sou como uma doula de outras mulheres e homens que precisam trazer os seus livros à tona, eu apoio as pessoas a trazer também os seus livros à tona e continuo sempre escrevendo e agora conseguindo falar em público. Eu palestro muito. Na pandemia fiz mais de 200 lives e terminei de destrancar aquele processo que eu tinha. Hoje são mais de 400 vídeos e, enfim, quase 500 vídeos também, alguns fechados nas mentorias, que eu faço mentoria para mulheres também na área de menina ferida, mulherão, trabalhando a potência da conexão com o homem, né? E não ficar menino ferido com menina ferida. Trabalho esse campo também. É, e quando eu vi que eu estava para me formar na pós-graduação da Hellinger, que eu fiz as provas com os professores da Alemanha que tinham que ver a gente constelando, os três me deram nota máxima no TCC também e nas constelações e falaram, Daniela, você nasceu para isso, né? E, e aí eu abri a segunda empresa, que é como terapeuta, e eu ainda continuo com a primeira empresa, mas eu reduzi bastante a minha atuação lá. Eu tenho só hoje em dia 3 contas, já cheguei a ter 15, 18 contas, mas agora eu tô só em três e eu dedico aí 70% do meu tempo a essa vida como terapeuta, né? Porque eu descobri que depois, por trás da sombra, o que tem é a nossa criança ferida interior. Não tem nada de mal, não tem o diabo, como algumas pessoas me diziam, Daniela, o que que é sombra? Não, a sombra é um recurso da nossa psique, que é como se fosse um baúzinho que guarda lá dentro aquelas coisas que a gente não conseguiu lidar na infância, na adolescência, ou ontem mesmo, que foi difícil demais e foi para ali e depois vira um estouro e que fica saindo para fora de uma forma desconcertante, que nos envergonha, que nos embaraça. E logo que a gente ultrapassa essa primeira barreira dessa vergonha e dessa que a gente chama de maldade, né? É simplesmente uma dor de amor. Então, para mim foi ficando claro que só existe o que é amor e a dor de amor, aquilo que não se percebe como amor ainda, porque está em sofrimento. E
E com o tempo foi nascendo também um caminho terapêutico de acolhimento a essas dores, para poder viver esse adultecer emocional nas relações e deixar a nossa criança interna bem saudável, tranquila, relaxada, criativa, ativa também na nossa vida. A criança, ela nunca vai amadurecer, mas ela pode estar viva de uma forma saudável e não ferida, né? E, e eu tenho a honra de poder fazer atendimentos, faço até alguns atendimentos individuais como consteladora e apoio nesse resgate da criança interior, e a cada 2 meses eu faço atendimentos coletivos de constelação em Brasília. E escrevi outros 4 livros. eh, Escrevi o livro do filme do Divaldo Franco, não sei se vocês conhecem o Divaldo Franco, já ouviram falar. Se alguém assistiu o filme dele, eu escrevi o livro do filme. Eu escrevi o livro do Sam Storch também, que é A Origem do Direito Sistêmico, que é o uso das constelações familiares na justiça. Eu escrevi um livro infantil de alto amor, igual o Abraço à Sombra, só que para crianças, que é uma teteia, que foi ilustrado pela minha filha, que se chama Ravi, O Espelho que Aprendeu a Brilhar, e é o livro mais espiritual que eu tenho. Ele veio por um sonho espiritual que uma amiga minha, contadora de história, teve 2 noites seguidas. Ela se viu numa colônia espiritual, chegava alguém para ela e falava: Fala para sua amiga, Daniela Migliari escreveu um livro infantil. E vou te levar ali na roda para você ouvir a história dela, do livro sendo contada. E ela sentava, ouvia a história, só que quando ela acordou, ela não lembrava da história. E ela não me contou na primeira noite. Ficou sem graça de me ligar, ficou envergonhada. Na segunda noite, ela sonha de novo, e aí ela me liga, e eu já sabia qual era o texto. É um dos textos daqui, que é A Parábola do Espelho, que é um texto muito profundo também, que virou o Ravi, o Espelho que Aprendeu a Brilhar. E, e é um livro muito lindinho também. E por fim, na pandemia, eu escrevi um livro para adultos que acompanham crianças e adolescentes em sofrimento, que eu sou mãe de 3 adolescentes e tem muitos clientes que durante a pandemia os filhos ficaram mal, depressão, ansiedade, pânico, autolesão, ideação suicida. Então eu também recebi ali uma canalização muito forte de 9 posturas internas do adulto, seja ele médico, professor, pai, mãe, que ele adota para ele conseguir apoiar a criança desse lugar de adulto. A criança está aqui. Se uma criança começa a se cortar, por exemplo, você entra em desespero e você cai. Você vem para cá e fica perdendo o seu centro junto com a criança. E essa criança precisa do adulto aqui. Então, são 9 posturas que auxiliam a gente a voltar cada vez mais rápido dessas quedas que são naturais, mas para que a gente volte para cá e saiba acolher e acompanhar a criança e o adolescente nessa travessia, né? Esse foi o último livro, e eu estou atualmente trabalhando em outros 2. Um meu, que é o Caminho Terapêutico do Abraço à Sombra, onde eu ensino vários macetes dos atendimentos que eu faço. E o outro é um livro de constelações familiares com uma professora que aplica isso para a área de heranças e sucessão. Então, a jornalista está viva nos livros, nas lives, né? E é tudo isso que eu faço atualmente. E o livro Abraço à Sombra, ele, ele segue sozinho, vários grupos de estudo pelo país, né? Então, para mim é uma alegria estar em Cuiabá também com vocês. E gostaria de abrir para perguntas agora, se alguém quiser comentar algo que sentiu com o texto, enfim. Acabei falando muito, né? Eu ia ficar ouvindo mais. É tão gostoso ouvir a história de alguém, né? Eu vou puxar a conversa primeiro para depois elas ganharem coragem Tá. e virem puxando. Dani, eu me vejo nesse lugar do medo da exposição. É umas coisas que até eu e a Ana a gente conversa muito. Eu tenho um Quirón ferido em touro, em algum lugar, né?
Ele foi esse medo da gente se mostrar, de ir pra fogueira mesmo, sabe, né? Das nossas exposições. Sim, E acho que um dos textos o primeiro que você fez que me tocou, que eu vi, foi o Deixar a Vossa Luz Brilhar. do E eu, burrico. do Burrico, exatamente. Eu sempre que eu tenho que aparecer, eu falo, lembra? Eu coloquei esse vídeo lá no grupo. Lembra que você é só o burrico da mensagem. Aham. E isso deixa tão mais leve, né? Tão Uhum. mais leve quando a gente precisa se colocar no nosso espaço de da gente pertencer ao que a gente veio fazer, né? Eu também sou comunicadora, sou publicitária, trabalho com imagem e aquele medo de cair na sombra da vaidade o tempo todo. Não, acho que eu nem vou fazer porque eu vou cair na vaidade. Então, melhor não fazer. E aí, com medo da gente cair no erro, a gente cai no erro, né? É, a gente só consegue lidar com o fogo se expondo a ele. Você vai aprender a lidar com a vaidade vivendo ela. Aí você vai só regular o volume. Só Né? regular o volume. Uhum, E os outros pontos também que me tocaram, a salvadora da pátria. Essa é esse ponto dói, dói. uhum, E ainda mais quem acaba sendo atraído para atender os outros, né? A gente tem bastante terapeuta lá no grupo, servir quem está a serviço do outro, como a gente se pega nesse lugar de, ai, eu preciso ajudar os outros. Não, eu preciso uhum, ajudar essa pessoa, né? Eu preciso, uhum, ela precisa de mim. E aí a gente se coloca nesse lugar arrogante, né? Do tipo assim, como se a gente soubesse mais que o outro. uhum, E o outro ponto que eu ia te perguntar é sobre os relacionamentos. Esse também é um ponto. Onde aparece a nossa sombra, eu falei, gente, no nosso relacionamento, principalmente a dois. uhum. Um dos motivos que o nosso Círculo Mulheres Sábias nasceu, esse nome, a gente veio, e a Ana surgiu de dois pontos. Um era o livro da Clarissa Pinkola Estes, o Ciranda, né? Das Mulheres Sábias, e o livro da Jornada da Heroína. Não sei se você já chegou de ter contato com esse livro, Não, mas já ouvi falar. da Maureen Burdock. E ela fala exatamente desse ponto onde nós, mulheres, temos toda essa ferida, porque a gente se separou do nosso feminino. Aí a gente entra Uhum, nesse masculino ferido, porque o mundo é patriarcal. A gente tem um modelo de sucesso masculino que pouco olha para a nossa estrutura biológica feminina cíclica, né? uhum, Diferenciada, acolhedora, né? Diferente. Então a gente vai para o mercado de trabalho porque a gente precisa se provar, como você falou, uhum, um modelo masculino. Aí chega num ponto que a autora chama de é, é uma aridez espiritual. Porque a gente chega de todo o sucesso que o mundo falou que a gente ia conquistar, e de repente você fala, mas eu tô tão vazia. O que aconteceu? Eu conquistei tudo, eu formei, eu tive filho, eu casei, e não tô preenchida. E aí a gente vai fazer a descida para Deus. Foi nesse ponto que eu e a Ana a gente se encontrou, nessa descida para Deus, para o feminino, né? E vira e mexe, por mais que a gente esteja nesse processo de se curar uma espiral, eu adorei a frase que você falou, e a gente se encontra tão ferida que a nossa mão tá cheia de armas. E a gente não consegue dar as mãos, né? A gente não consegue se colocar na postura de receber, porque a gente tem medo. Depois as mulheres vão poder falar se elas sentem aquilo mesmo. É uma das dores que eu mais sinto, né? A gente se coloca no lugar de tentar ser mais feminina no relacionamento, na maternidade, no profissional. Mas o tempo todo parece ter um cansaço, tem um peso nas costas, tem uma mão em punho pronta para brigar. Porque se vierem me machucar, eu quero receber, eu quero me colocar, eu quero ser guiada, mas eu tô pronta para me defender. Sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, não tem relacionamento que mais ensina pra gente do que a vida a dois, né? Acho que filhos também a gente aprende muito, mas é justamente fruto da vida a dois. E no filho a gente se encontra com o parceiro, porque o filho ele traz ali, né, o seu 100% que você doou de si para ele e 100% do seu parceiro. Ele vira uma terceira parte com o tempo, né? Vem a criança ali na infância, ela está na tese, depois na adolescência ela vai para a antítese, e lá na frente ela encontra a síntese do que ela realmente vai ser de novo, mas o fato é que a gente se depara com parceiro também nos filhos, né?
E é dali que vem a vida, a sobrevivência da própria espécie. Então, não há campo, mais intenso de aprendizado espiritual do que esse. É lógico que a vida profissional, ela é um passo anterior a isso, porque ela é importante para a nossa sobrevivência, para a gente poder ter a liberdade financeira e a gente poder, já que a nossa geração, ela conseguiu ter acesso ao trabalho, né? Isso obviamente vem antes até da gente poder encontrar um parceiro e formar uma família. Só que em termos de crescimento espiritual, é algo que eu já escutei de vários e vários sábios e mestres, né, que falam, não tem nada mais desafiador do que isso, né, do que o encontro da vida a dois, né, especialmente quando é o sexo oposto. Por quê? Porque trabalha nesse campo da vulnerabilidade e das defesas, né? E aí, o que veio para mim disso é que, conforme eu fui entendendo que por trás das minhas sombras, eu não era má, eu não era burra, eu não era incompetente, eu era ferida. E eu percebi que o que estava atuando por trás das minhas explosões emocionais, ou do medo que eu tinha, ou dos meus sintomas físicos femininos, tudo que estava atuando por trás disso, eu atravessava aqueles lugares, eu invariavelmente encontrava a minha criança interior ferida. Todas as vezes. Todas as vezes. E quando eu falo aqui de infância espiritual, que é o que está na capa do livro, que vocês têm aí, né? Encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual, eu não falo da minha criança só dessa vida. Eu falo também da criança que a minha mãe foi, que a minha avó foi, os meus antepassados e toda a carga que vem das dores que foram passadas de geração em geração. Para aqueles que acreditam, talvez, quem sabe, eu não vou afirmar que sim, nem que não, outras camadas existenciais de outras vidas, mas também não precisa nem ir tão longe, porque o inconsciente coletivo gera uma pressão do que significa ser mulher, o que significa ser mulher e o que significa ser homem. Por exemplo, nós dois andarmos à noite na rua ou passar num beco. Como é isso para uma mulher? Como é isso para um homem? É diferente. O que significa ser brasileira, o que significa ter a raça que eu tenho, tudo isso são campos de consciência que atuam, né? E aí eu chamei isso tudo, todas essas pressões que vêm do inconsciente, que atuam nessas feridas que às vezes não são só minhas, mas são coletivas também, eu joguei tudo nesse arcabouço da infância espiritual, que são os meus aindas, aquilo que eu ainda estou aprendendo a lidar, que eu ainda tenho uma resposta psíquica infantilizada, mas que está a serviço de mim, aquela defesa. Então, eu comecei a ver que as minhas sombras, com a devida regulagem do botão de volume, por exemplo, eu falo muito da questão do controle. Como eu tive uma infância e uma adolescência muito conturbadas, eu me tornei uma pessoa muito controladora. E na vida profissional, eu fui trabalhar com gerenciamento de crise, lógico, porque eu era boa nisso, né? Eu sou boa nisso. Então, quando tem uma crise que está todo mundo pirando, eu tenho uma firmeza, um jeito. Por quê? Porque eu fui treinada para isso. E para isso, eu me tornei extremamente controladora na infância e na adolescência. Quando essa controladora chegou no casamento, aí, né, quando você vê, você está controlando as férias, você está controlando o sexo, você está controlando não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Para, né? Então, aquela defesa que me ajudou, que me levou a sobreviver, me trouxe até aqui, ela me ajudou, ela é minha amiga. E eu lembro que eu estava fazendo oração, falando: Meu Deus, por favor, tira o controle de mim. Não quero mais ser controladora eu nas minhas conversas, né? Bem desesperada com Deus, assim. E na mesma hora eu recebi um e-mail. Isso tá, inclusive, é o texto que eu vou fazer o estudo. Eu faço estudos abertos e gratuitos desse livro todos os sábados, tá? Tá numa playlist no meu YouTube. E chama esse próximo texto, quer ver? O equilíbrio que reside na sombra. Eu comecei a perceber que essas defesas
quando elas estavam bem reguladas, elas estão ao meu serviço, elas estão ali me trazendo para sobreviver. Só que agora eu preciso aprender a viver com elas. Então eu não pego essa defesa e jogo ela fora, né? Nessa hora eu recebi um e-mail dizendo assim: graças ao controle minucioso da Daniela, nós triplicamos o número de lares visitados pelo Evangelho, enfim, um trabalho que eu fazia de implantação do Evangelho no lar, e veio, né, graças ao controle minucioso. E eu estava ainda enxugando as lágrimas da oração que eu tinha feito para Deus arrancar o controle de mim, e chegou essa mensagem. Eu falei: tá bom, eu entendi. Isso é importante, isso é uma força minha. Então, eu não pego a minha espada e jogo fora. Eu aprendo a embainhar a espada, baixo o volume que está no volume 15 o tempo inteiro, jogo lá no 1 na hora de ir para férias, jogo lá no volume 0 na hora, né, que eu quiser, que eu quero dormir, enfim. Aí na hora que eu preciso, eu regulo. Mas sou eu usando a sombra e não a sombra me usando. É eu tendo consciência da minha força. Então, aquilo vira uma outra coisa. Eu acesso o lado luz que está por trás daquela defesa psíquica infantil que me ajudou a sobreviver. Aí agora eu vou ficar me criticando porque eu sou assim, né? Então, todas as suas sombras, eu posso dizer para vocês, têm um lado luz. Quando você regular e baixar o volume um pouquinho, quer ver o egoísta? Se você baixar o volume um pouquinho, né, você vai ver que é uma pessoa que tem autocuidado, é uma pessoa que sabe se olhar, sabe se priorizar. Mas se ela está muito pro outro lado, um outro grau, porque tem vários graus, né? De 0 a 180 graus, como é que é? Se isso está muito baixo, eu talvez seja uma pessoa descuidada, uma pessoa que mal cuido das minhas coisas. Eu vou para um outro lado que vira alguma outra coisa, desleixada, desligada, né? Então, se eu vou regulando esse volume, eu vou acessando essas forças de uma outra maneira. E tem uma ferida ali que atua. Só que não só eu tenho essa ferida, meu parceiro tem também. E normalmente é um Lego perfeito. É um encaixe que nas constelações a gente chama de comunidade de destinos, que a mulher e o homem se encontram e espelham um mesmo núcleo de prazer e um mesmo núcleo de dor. E aquilo ali se comunica como se fosse uma pilha. Com uma pilha só funciona se você ligar os dois polos. Então, a minha criança interior ferida conecta e acorda a criança interior ferida do meu parceiro. E aí, qual foi a grande sacada? Foi quando eu percebi que eu não podia ficar passando o boleto e o cheque sem fundo das minhas feridas para o meu marido pagar. Eu falei: gente, não tem jeito, é comigo mesma, é eu é que tenho que resolver isso, porque eu estou descontando esse cheque dele, da minha mãe, do meu pai, que já me deram tudo que eles podiam dentro das próprias, né, provas que eles tiveram. Descontando esse cheque, às vezes, de filho, a gente começa a pesar sobre os filhos, sobre amigos, né? Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma mais direcionada e com potência, porque a potência a gente perde quando a gente fica transferindo esse boleto para o outro pagar. Quando a gente fica agindo como se o outro fosse responsável por fazer a gente ficar melhor. Ou nos salvando, ou a gente culpando o outro por todos os nossos problemas. Nesses dois extremos, de esperar a salvação de fora, do marido, de quem quer que seja, né, de Deus, né? Ou de ficar culpando Deus por tudo, culpando o marido por tudo, sei lá quem, o Bolsonaro, o Lula, eu não sei quem, né? Mas nesses dois casos eu estou tirando o meu poder e transferindo para o outro, ou culpando, é tudo culpa sua. E você me salva. E aí existe um deslocamento do nosso centro de poder. Até que chega uma hora que eu falei: não, é comigo mesma, é eu mesma. Eu sou aquela por quem eu sempre estive esperando. Aliás, nós todos somos aqueles por quem sempre estivemos esperando. E graças a Deus que é assim. Porque eu não gosto de estar na mão de ninguém, né?
E na relação a dois, o que acontece é isso. A minha feridinha fica comunicando aqui, e conforme eu fui percebendo os velhos ringues de luta, eu falei, ah, não, eu já conheço isso aqui, eu já tive aqui antes. Esse tava ali na porta me chamando para entrar no ringue, até que era bom brigar, mas eu tô cansada, não quero mais entrar aí. E aí eu fui mudando a minha ressonância, vindo para cá, sem precisar mudar de parceiro. Às vezes precisa, né, gente? Às vezes acontece, mas dá para fazer junto também. Que é você vir, vai mudando sua ressonância, e o parceiro ele vai, por ressonância, ele vai se adaptando. Às vezes eu vejo que ele também dá um passo a mais, aí eu vou também. Então, assim, tem um regular que a maturidade traz também, né? Mas eu percebi que se eu tenho direito a ter as minhas feridas e a minha criança ferida interior, ele também tem direito. E quanto mais amor a gente se dá, mais a gente consegue amar o próximo. Não é egoísmo, gente. Auto-amor é medida de pacificação pública, de paz no mundo. Meu livro em inglês foi prefaciado pelo Arun, o Arun Gandhi, que é o neto do Gandhi. Eu tive a honra, né? Um amigo meu fez um evento em Brasília recebendo ele. Ele me liga e fala: Dani, não tem ninguém que é fluente em inglês para ciceronear o Arun. Você me ajuda? Eu, claro. Passei 3 dias ciceroneando ele em Brasília, levando em hotel, buscando, almoçando, acompanhando. E nessa nos tornamos pen pal, né? Amigos de caneta, de escrever carta. Então ele prefaciou o Abraço à Sombra em inglês. E ele falou para mim, Dani, esse livro é um livro de pacificação, né, de paz no mundo mesmo, porque quando a gente faz as pazes com a gente mesmo e a gente se ama e a gente se sente profundamente amados, como eu me senti na carta de amor ao que eu sou, é... que eu sou o quê? Eu sou movimento, eu sou um ser humano simples, comum, imperfeito, que erro, que caio. E é isso mesmo, é o que tem para hoje. E cada vez também não ficar assim, ah, é isso mesmo e pronto. Não, é assim, mas eu continuo melhorando, né? Então, quando eu pude ver aquele amor e me preencher dele, eu não ficava mais pegando tanto no pé do marido, dos filhos, das pessoas que erravam, ficava querendo apontar. Não, eu olhava e falava, não, pera, eu conheço isso aí. Eu fui me tornando mais humana, né? Então eu acho que quando a gente se ama verdadeiramente, é, a gente não quer guerra com ninguém, sabe? Então, é, o casamento é o lugar onde as guerras mais vêm à tona. E eu posso dizer para vocês que quanto mais eu me dou o direito de me amar e dou espaço para o meu parceiro fazer o mesmo, mais paz existe na vida dois, né? É isso. Obrigada pela aula. E aí, quem quer fazer a sua pergunta? Quem quer aproveitar para estar Dani? Aproveitem, mulheres, aproveitem. Posso falar? Deve. Ah, eu tô assim. Já até tirei um pouco a câmera aí para eu pegar meu lenço e chorar um pouco. Que Ai, bom. eu acompanhei um sábado seu. E eu sou muito fã sua. Um sábado que você estava fazendo, estava de férias. Acho que foi sábado retrasado. Na Eu até falei, Chapada. oi, Eli, de Cuiabá, ainda falei. Do relacionamento que a Cristiane estava falando. Eu acho que também foi o que pegou mais para mim. E pega, né? Mas eu queria fazer uma observação do que você estava falando, das suas histórias, de quando você começou a escrever. Você escrevia seu diário, né? E aquilo veio à memória, assim, que eu apaguei. E eu sempre gostei de escrever. E eu tinha muitas cartas, muitas coisas para mim, muitas tristezas, muitas coisas. Sempre fiz, tinha né? E num dos momentos da minha vida, de dificuldades, de quedas e baixos financeiros, já tinha minhas filhas grandes, e tudo. Inclusive a Cristiane é minha filha. E eu peguei
tinha que fazer uma mudança residencial e nessas mudanças de vida problema financeiro eu tinha que ir diminuindo tudo. Ah, então agora nessa outra mudança não vai isso, não vai aquilo. Teve um dia que eu fiquei assim tão revoltada, mas com tanta raiva de mim, que eu peguei um balde assim, eu tinha umas panelas de ferro. Eu peguei tudo que eu escrevia, tudo. Eu queimei tudo. Nunca mais escrevi. Eu não consigo. Eu hoje até escrevo, mas eu escrevo aqui no mental. Não consigo. Pouquíssimas vezes eu passo no papel. E quando eu vou passar no papel, eu passo de uma forma tão rápida que nem eu entendo a minha letra. Hum. No dia que teve o evento do inverno, né? Com a Cristiane, com a Ana, todas nós do clube, tinha que escrever essa carta. Gente, foi um desmoronar na minha vida escrever essa carta, porque eu chorava, eu chorava, eu chorava, e eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Ele está aqui. Eu vou olhar lá toda hora, eu vou ler um pouquinho. E a dificuldade de ler, e você falando tudo isso me veio tantas memórias, tantas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, onde está esse amor? Né? Por Hum. mim, para as coisas que eu sempre fiz, a consideração por aquilo que eu sempre caminhei, né? Eu sempre também, meu pai, eu iniciei toda a minha parte espiritual pelo meu pai também lendo o Evangelho, né? Era de uma forma impositiva, né, para os meus irmãos, para mim nunca foi, era uma forma linda de eu entender da espiritualidade, né? Mas você trazendo tudo isso e depois completando todo esse assunto que falou sobre relacionamento, ai, tá desmoronando. Que bom que Ai, está obrigada. desmoronando. Você sabe que tem alguns muros que tudo que eles precisam é desmoronar, Elisete. Você está no lugar certo, na hora certa, e Às vezes eu faz fico parte. pensando, mas eu preciso voltar a fazer isso, escrever de novo, que eu sempre gostei, mas eu tive que romper. Nossa, as portas, né? Engraçado, eu tive uma vez um sonho. Ai, vou continuar, Cristiane, rapidão. Eu sei que tem pessoas querendo falar. E você falando de portas, aquilo que a gente fecha nas caixas, né? E eu estava num trabalho terapêutico quando eu estava fazendo meu tratamento do CA de mama, né? Com a minha terapeuta. E, e nesse trabalho que ela fazia, teve os sonhos. Eu tinha que relatar os sonhos, escrever as coisas, tudo. E nesse sonho que eu fui, eu entrava numa caverna e ela tinha vários andares, com várias portas. Então, até hoje, ele é muito nítido, né? Aí hoje eu consigo perceber as portas que eu estou abrindo, e tem portas que eu não quero abrir ainda, porque deve doer muito. Não precisa. A vida mesmo, ela vai trazer as prioritárias. A gente não sai xeretando na sombra, não. A gente vive o momento presente, elas vão surgindo naturalmente pela necessidade de mulher, de mãe, de esposa, de vó, não sei se você é vó. Só, É, enfim, a vida vai trazendo, né? E o que eu gosto mesmo, Elisete, é de olhar para todas as coisas que eu fiz, mesmo essa queima, a sua alma, ao fazer isso, ela também estava, de alguma forma, ela também estava, sabe? Eu gosto de ver o lado luz que tem ali na coisa também, sabe? Transmutando alguma coisa, sabe? Confia, porque o que você é, tá aí. Você se consolar, por exemplo, ir lá se visitar no momento que você estava queimando aqueles papéis e poder ir com a sua consciência atual, visitar aquela sua versão, que nem uma bonequinha russa, que tem várias versões, você ir lá buscar sim, aquela sua versão e falar assim: vem cá. A segunda aula que eu dei desse estudo do abraço à sombra dos sábados, eu acho que fala sobre isso. Não sei se foi a primeira ou se foi a segunda, que vale assistir sobre esse processo de integrar essas nossas versões anteriores, né? Porque alguma razão você teve para isso. Confie na sua trajetória. Olhe para a sua vida com respeito, com recolhimento, com dignidade, porque as suas versões anteriores, elas não sabiam o que você sabe hoje. sim, E você só sabe o que você sabe hoje graças a cada uma delas. Então, dobre a língua para falar de si mesmo, né? obrigada. Você tem muitas outras formas de escrever. Olha aí a Cristiane, seu texto mais bonito.
Sim. né? Não sei nem se tem irmãos, mas que ela é linda, é. De As outras tudo. duas também são, os netos também. São todos lindos. Eu sou muito abençoada. Linda. Obrigada, viu? Continue lendo Namastê. Abraça a Sombra, vem participar dos estudos, são abertos, gratuitos, fica tudo gravado ali. Tá cozinhando, fazendo uma coisinha, vai ouvindo, porque essa compaixão que eu ousei ter por mim mesma, ela, não digo que ela é uma receitinha pronta, não, mas ela dá umas dicas boas de como a gente também pode encontrar o próprio caminho de se amar, sabe? Sim, ter compaixão, acho que é isso. É isso, afinal de contas, eu acho que é compaixão e humildade, sabe, Elisete? A Sim. gente perceber que a gente é aprendiz, Oh, com certeza. né? Quebra copo, queima texto, tamo aí, faz parte, tá tudo bem, Sim. né? Uhum. Obrigada, linda. Nada. E aí, gente, que mais? Alguém não concordou com o que eu falei? Adoro quando tem polêmica também. O pessoal tá tímido, né, Cris? Tão tímida, vocês não querem aproveitar, não, gente? Ana, você não quer aproveitar, amiga, também? Eu tava esperando elas, né? Mas então deixa eu falar. É. Fala aí. É, eu quero pontuar uma parte que a Dani trouxe, né? Que no livro, sobre a gente ter, né? Eu, como astróloga, vou puxar a sardinha para essa parte, tá? Porque você diz do mapa, cada um tem um mapa dentro de si, e o caminho espiritual é autêntico, original, e Hum, toda essa, né, autoridade que a gente tem, sabe, Dani? Eu acho que uma das coisas que a gente preza aqui no círculo, e eu prezo muito mesmo quando eu, né, que eu aprendi a fazer isso comigo também, e eu falo isso para as mulheres, como elas são grandes, sabe? Tem coragem ali, por mais que no primeiro momento a gente esteja vendo, tem algo ali, tem um mapa que cada uma pode começar a trilhar. Para se reconectar com essa grandeza, que não é uma grandeza em cima de ninguém, é de si, e essa autoridade de si, e como se enxergar nesse espelho brilhante. Claro que vai passar por uma humildade, por uma compaixão de tudo que foi, mas é tão bonito, a gente enxerga tantos esses frutos sendo colhidos aqui no círculo, enxergarem essa beleza que cada uma tem, esse mapa mesmo que cada uma tem dentro delas. Então, né, ressoou muito comigo. Isso que você disse agora há pouco de bancar os seus boletos, eu gravei as previsões que eu mando, né, diariamente sobre o céu, e isso é uma dor, sabe, desse ciclo que a gente está vivendo de câncer, porque a gente se confronta mesmo com essa criança desamparada em nós. Uhum. Tá todo mundo lidando com, nossa, eu tô desamparada porque em algum lugar eu esperava que alguém me bancasse. E a gente é muito convocado no ciclo de câncer que fala de infância, de criança, mas tem um auge numa energia de maturidade. E como faz sentido isso que você disse para esse ciclo, porque a gente precisa se bancar. É como se fosse uma dualidade. Para mim é uma dualidade. Eu sou uma canceriana, aprendendo a ser canceriana, nesse lugar da sensibilidade e do receber. Então, não é que eu não posso receber. Eu, no meu feminino, estou nesse aprendizado do receber. Mas em quais lugares também eu preciso me bancar? Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, e não ficar uma criança desamparada. Então, parece que é uma linha tênue, sabe? Esse bancar, né? Não bancar na minha autossuficiência, mas bancar a minha parte e ainda abrir o meu coração para o amor. Eu fico nessa dualidade, sabe? Que se apresenta aqui nesse momento, Você é a torcida do Flamengo, do Corinthians. né? Eu acho que essa medida do quanto é suficiente é uma pergunta que vem com a maturidade também. Para mim, essa é a pergunta do milênio, tá? A gente entender tudo, desde a parte financeira, saúde, alimentação, relacionamento. Quanto é suficiente? Porque é claro que eu vou precisar do outro, é claro que eu vou precisar e vou somar forças com o parceiro, não é? Sobre essa autossuficiência, que inclusive isso foi muito do adoecimento do nosso masculino ferido, né? Mas
é um bancar-se que vai estar sempre espelhando com o outro vai estar te amparando nisso, só que você é a condutora, você é a condutora desse caminho, né? Então a gente vai ficar indo horas, o pêndulo vai um pouquinho demais para lá. Ah, não, peraí, eu fui muito. Aí não, pera, vou voltar aqui. É esse quanto é suficiente de lá e de cá, né? Até que a gente vai realmente eh, modulando. E a coisa boa da gente ser esse amor em movimento é a gente poder se experimentar. E o que ajuda a gente a experimentar são as relações. Se fechar, se encastelar, é um caminho. Claro que dá para a gente se relacionar com a vida, com Deus, com o servir, né? E eu falo aqui não só de relação a dois, de todos os tipos de relacionamento, mas é onde a gente se coloca à prova, né? Então, isso aqui que está acontecendo entre mulheres é um lugar onde a gente consegue se abrir. Eu não me sinto humilhada por falar para vocês as minhas sombras. O meu livro eu não me sinto humilhada por ele, porque eu falo de várias questões delicadas minhas. E depois eu tive muito medo, eu resisti aqueles 6 meses, né? Que eu vou falar de todas as minhas podreiras, né? Que viraram adubo. Depois eu comecei a olhar para cada ponto meu com muito respeito. Você não sabe o que que eu vivi para ter virado o que eu virei, o bicho que eu virei durante uma fase da minha vida. E que bom, ainda bem que eu virei bicho, porque senão eu teria sido pisoteada, com certeza. Então, não é sobre passar pano para as coisas difíceis ou erradas que eu fiz, não é sobre me vangloriar dos meus erros, não, mas é olhar aqui e entender. Não foi maldade isso, eu estava reagindo a alguma coisa. E quanto mais a gente assume e banca isso, mais a gente consegue ter força para se amar e mudar. Porque é aquele paradoxo, né? Só quando eu me aceito que eu posso então mudar, entende? É, e olha só você, Ana, vê se você me entende agora. Eu sou capricorniana, com lua, ascendente, 6 planetas em peixes. Lua, ascendente, 6 planetas em peixes, que tal? Uma bela dualidade. É uma Uau. antena, né? Uma Uhum. sensibilidade extremada. Uhum. É. Então, é, o Yin Yang tá aqui na capa, né? É justamente isso. Duas faces de uma mesma moeda. Então, é ir se experimentando e regulando ali, no caminho do meio e em movimento. Esse regular o volume é maravilhoso, né? Eu achei uma, sabe, o exemplo que você deu do egoísmo e é perfeito quando a gente pensa, né? Deixa eu abaixar um pouco o volume, aumenta um pouco o volume. É didático essa forma de explicar. Achei maravilhoso também. E não tem maldade que resista, é simplesmente amor se experimentando em si mesmo, entendeu? Claro que existem atos de maldade, mas não é o mal como algo estático, é como uma experiência de alguém que foi criado simples e ignorante que está aprendendo a ser gente na sua infância espiritual, né? Que mais, gente? Poxa, eu vou. Quem mais? Exatamente. Oi, Oi, estão me ouvindo? Meu nome é Thaís. oi, Thay. Eu também fiquei muito impactada no seu texto, acho que por ser uma coincidência do que eu estou vivendo na minha vida, que é sobre os relacionamentos. E apesar de não ter sido de um texto seu, mas agora me casou, eu vivi uma situação em que eu me vi numa situação em que esse texto me falava isso, ele não é seu. Mas você trouxe dessa vivência que a gente tem na relação com o outro, né? Onde a sombra aparece. E nesse texto ele dizia assim: se você é uma mulher em busca do amor de um homem, fique de pé, levante-se, porque só de pé você será capaz de encontrar um homem
que também vai estar de pé em busca do amor de uma mulher. E eu vivi uma situação em que eu vi que eu estava de pé sozinha e que a pessoa não estava de pé comigo. E o texto fala: o que você está enxergando? Pessoas altas demais, pessoas baixas demais, pessoas gordas, pessoas magras. Mas eu não enxerguei outra pessoa de pé. E depois que eu vivi isso, eu entendi do que eu fui capaz, de que eu não podia sentar de novo. Que se eu estava de pé naquela festa, naquele salão, naquele baile, eu tinha que continuar de pé. E você fala nos seus textos, né, do relacionamento, tem a parte do espelho. E eu queria que você falasse, porque você disse, né, que às vezes a gente consegue consertar naquela relação mesmo, cada um no seu passo. E, e quando você se vê sozinha num salão e, e que eu tinha consciência que eu não podia voltar para a cadeira, que eu tinha que continuar de pé ali. E, e eu escutei do outro lado algo do tipo, mas eu não queria te perder. Mas perdeu. É isso. Você sabe que, do jeito que você fala, você ainda ama esse homem. Não sei te dar essa resposta. Não tô, não tô perguntando. É. Eu acho, assim, Dani, que casou, essa situação casou em razão de você falar de compaixão, de alto amor. E quando eu falo isso desse salão vazio, eu cacei mãos e eu não tive. E eu pensei assim, eu tenho a minha mão. Eu não posso soltar na minha mão, porque o primeiro sentimento foi vergonha. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui sozinha? E na hora eu lembrei desse texto, eu falei, eu vou querer sentar de novo. E era uma situação de, tipo assim, se manter de pé. Porque ele fala, no texto fala, só de pé você vai enxergar. Então tinha acho que foi uma situação que eu vivi na minha vida em que eu falei, eu preciso de mim. Então, eu não sei se eu posso te dizer do amor por alguém, mas eu encontrei um amor por mim Uhum. de não soltar da minha mão e, e me sustentar e aos poucos ir enxergando lugares e pessoas onde eu podia me apoiar. Mas se eu puder te dizer, eu digo que eu me amo. É, Isso eu mas não uma tenho coisa, dúvida. isso é muito interessante que você está trazendo, porque a gente fica com o pensamento que é uma coisa ou outra, Uhum, mas é uma coisa e outra. Elas não são excludentes, né? E pelo contrário, a pessoa te ama mais justamente porque você se ama muito. E uma das coisas que a gente fala nas constelações familiares de uma forma muito bonita inclusive a gente fala assim, ó, que não existe ex-marido, existe primeiro, segundo, terceiro. Tá entendendo? O harém vai crescendo. Porque no nosso coração, todos têm lugar. Cada um deles. Mesmo aquele com quem a gente teve até uma situação de abuso que foi difícil, ali teve um aprendizado importante. Ali teve um aprendizado de eu conhecer que o meu sim seja um sim e meu não seja um não. E querendo ou não, aquela pessoa estava espelhando alguma fragilidade que eu tinha que convidou isso a chegar para mim. uhum. Sim, quando você fala do Então, Lego, né? Do tem Lego um que se Lego ali, encaixa. tem um Lego que fala de mim, que conta de mim, mas ninguém entra numa situação de abuso porque quer, óbvio, mas de uma forma muito inconsciente há uma busca de um espelhamento sobre algum assunto antigo. Então, se aquela pessoa conseguiu tornar naquele espelho mais nítido para mim o que eu precisava ver,
Que o meu sim, sim seja um sim e o meu não seja um não. Como está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então, a gente entender isso de uma forma clara, eu vou sempre amar essa pessoa. A gente vai transmutando essas coisas de um jeito tal que todos podem ter o seu lugar. Então, não entra nessa pista de dança sozinha. Entra com todas as suas histórias, com todas as suas versões que te envergonharam, com todos os seus amores. E enche essa pista aí, sabe? E orgulhe-se da sua caminhada. E quanto mais você se sentir à vontade com quem você é e com a sua trajetória, uma dica que eu ensino muito no Cosmic Power, que também é uma outra prática que eu ensino toda terça-noite de forma gratuita, online, é, é a gente fazer a respiração consciente para soltar os traumas antigos. E a gente faz isso sempre sorrindo, porque o sorriso é um sim. Então, quando você chega na pista de dança e você está sorrindo, você fica 15 mil vezes mais atraente, Sim, né? Isso também na pista de dança da vida. Então, é isso, esse auto-amor, esse autocuidado, sabe? Em todos os sentidos, fazer a gente olhar para a gente e falar, cara, que massa, foi bom. Então, comece a examinar essa festa da sua vida para você se orgulhar dela, num bom sentido de se orgulhar, e sorrir pela sua trajetória. E naturalmente a sua ressonância vai ficar bastante convidativa, tá bom? obrigada. Nada. Prazer. Temos mais 11 minutinhos que eu combinei com a Cris, encerrar 21h30. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou só falar como se sentiu, se não tiver uma pergunta? Então é isso. Então é isso. Tá bom, eu para mim foi uma aula. Tenho certeza que cada uma delas está tendo muita coisa para sentir, pensar, né? Eu tô aqui com meu coração ó, cheio de coisa para sentir. Humildade. E não é só para você, não. É para todas nós. Porque a palavra humildade vem de humus, terra. Que é a gente botar o pé no chão da realidade, daquilo que tem para hoje. Querida, aceita que dói menos, é assim mesmo. Você tá nesse planeta e tá tudo bem. E eu tenho certeza que você tem grandes luzes aí dentro também. A questão é, a gente fica com uma exigência da gente já ser perfeita, pronta, acabada. E sabe o que que o Bert Hellinger falava sobre exigência de perfeição, de perfeccionismo? Ele dizia que era uma pulsão de morte. Da gente, pronto, né? Somente, olha, e tem uma frase dele que é fantástica, que diz assim: somente o imperfeito evolui. O perfeito já está pronto e acabado, já se completou. Então, quando você começar a se sentir assim, você fala: calma, é assim mesmo. É assim mesmo. Grava essa frase. É assim mesmo. Eu me acolho, eu me compreendo e eu vou seguir regulando o volume. Hoje eu estourei? É porque eu estava cansada, não dormi direito, estou na TPM, preciso de um tempo para mim. Tempo para meditar. TPM é isso, viu, gente? Então, ao invés de eu ficar só falando assim, ai, tô tão cansada, eu tô tão cansada, eu começo a me ouvir no meu cansaço e digo, eu tô precisando descansar. Olha a diferença que tem nessas duas frases. Tô tão cansada. Não, eu tô precisando descansar. E eu me dou isso. Então, a gente precisa aceitar a nossa condição de eternos aprendizes. E quando você responder uma pergunta, Gisele, e todo mundo aqui,
Pô, massa, tirei nota 10 no teste. Ah, querida. O que acontece no Yin Yang? Você entrou no claro, você entendeu o jogo. O que que tem no meiozinho do claro? Uma bolinha escura, inconsciente, dizendo: vem um pouquinho mais. Aí você, pum, entra lá e você já fica: peraí, o que tá acontecendo? Aí quando você tá achando que tá tudo escuro, vem uma bolinha branca. Ah, entendi, é isso aqui. Então a gente fica nesse movimento de rotação. Então, quando você responder uma pergunta, a vida vai lhe lançar novas outras. Aceita que dói menos. Hashtag. E vem pra cá chorar com as sisters, porque a gente se levanta junto, né? A gente está aqui para a gente se ajudar e a gente não ser a mão que aponta, a gente ser a mão que ergue. Tá bom? Então, bem-vinda. Pega a senha, porque eu caio todo dia também. Tá tudo Mas certo. esse negócio do volume fez muito sentido, assim, eu acho que vou levar para mim, assim, para nos momentos, lembrar desse, realmente, como a Ana Cláudia falou, é assim, didático. Gostei muito, muito Eu, eu, legal. eu fiz uma palestra que eu vou passar para a Cris, foi a minha primeira palestra. Imagina a pessoa panicada de aparecer em público. Eu não tinha o livro ainda, eu só tinha o texto Encontro com a Sombra. A pessoa falou para mim: Daniela, qual vai ser o título da sua palestra? E aí me veio Abraço à Sombra, porque eu entendi que não bastava encontrar, eu precisava abraçar. Surgiu nessa palestra. Vocês vão, né, me dar um desconto, porque eu estou super nervosa. É minha primeira palestra e já foi logo para 120 pessoas de cara. E eu faço um quadrinho de ensinar a regular o volume, com uns 7 exemplos assim. E essa palestra eu vou deixar com a Cris para ela colocar para vocês que pode ser útil. Tá bom? Prazer, Gisele. Grata, querida, grata de coração, gratidão. Tamo junto. Obrigada, Dani, obrigada pelo seu tempo aqui, né? Todo mundo aproveitou bastante, né? Gratidão mesmo. E eu quero terminar tendo a honra de ler uma parte do seu texto para você. Tá bom. Posso? Deve, vou amar. É a final. E na verdade que o propósito do nosso círculo era esse mesmo, que a gente pudesse ser mãos que se erguem, que se apoiam, que a gente larga um pouquinho as ferramentas, as armas, a gente possa se dar a mão um pouquinho, né? No nosso grupo lá. A vida é rica e não economiza em lugar algum. Aprendemos uns com os outros das formas mais criativas possíveis de imaginar. Tudo é aprendizado. Quem são os maiores professores? Alguns dirão que são as figuras difíceis, e outros que são as pessoas que mais nos apoiam. Sim, tudo é. Todos são. E perceber que ninguém encerra em si mesmo uma só resposta é encontrar a resposta em todos ao mesmo tempo. E isso é riqueza e amplitude de ser e sentir. Eu amo essa parte. É lindo. Como somos abundantes hoje. Tudo é caminho, não é assim? É isso. Temos foto dessas mulheres lindas para a gente guardar? Ah, vamos fazer? Todo mundo abre seu vídeo Oh, aí, até quem tá de bobs, não tem problema, dormindo, tudo certo. Vamos lá. pronto. Quem Vamos mais? lá. Quem mais? Fátima, Thelma, Letícia. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Letícia abriu. Abriu, Fátima. Vamos lá, coragem. Não Boa! tem problema. Ei, Chacoalha o Irine, cabelão Del. Só aí. faltam mais duas, ó. Vamos ver se Irene e Iriné e ela. Delma. Delma. Chacoalha o cabelão. Tá A gente certo. vai gravar o vídeo, nós temos as nossas outras para poder assistir depois. Vou tirar foto aqui então. Acho que a Irene e a Delma podem estar ausente aí agora. A Ana, você tira também? O seu você está tirando aí? Eu estou Eu já tirando tirei Eu aqui. tirei o várias. print. Ah, a Irine abriu.
Ah lá, Irine ou Aí, Irineu? Irinê, não Irineu. sei. Uhum. maravilha. Muito bom. Tirei um monte, tá? Um monte. Gratidão, Daniela. Obrigada. Gratidão, foi uma aula mesmo. Muito amorosa. Gratidão, Valeu, mulheres querida. todas. Sempre um prazer, uma alegria. Beijo para vocês, Agradeço a mulheres. A gente vai oportunidade, entrar viu? em pausa de lua minguante para depurar tudo, decantar tudo como foi. E aí a gente nasce maravilhosas na lua nova, sacode, porque agora vem luz Vem lua na lua nova nova de de leão. leão. Lua nova de Adoro, leão. adoro. Muito bom. Beijo para vocês. Boa noite. Gratidão. Boa noite, meninas. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Dani. Tchau, gente.